Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve. Isso ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso trabalho e ele entende que é um conteúdo relevante. Aproveita também que deixar seu like, porque você sabe que nosso profissional de hoje vai ser muito bom. Pense num homem de bagagem, é esse senhor aqui, esse rapaz que está aqui com a gente hoje, Tadeu Ferretti, chiquérrimo. Gostaria de agradecer muito pelo aceitar nosso convite, pela presença aqui no nosso podcast, Tadeu. Por favor, se apresente para o nosso público. Primeiro, agradecer a você, Juliana, e o convite, a todo mundo que assiste o programa, o podcast. Eu sou também fã, acompanho, e dizer que é uma honra estar aqui, ainda mais com um tema tão relevante que pode inspirar tantas pessoas. Então, esse é o grande propósito e eu agradeço mais uma vez o convite. Maravilha. Bom, esse Tadeu que está aqui é uma construção de muitas caminhadas que vem se transformando, vem mudando a cada dia. Mas hoje eu atuo com a questão de docência, eu sou professor, estou na condição de professor universitário. Então eu atuo em 2 instituições aqui em Salvador e uma no Rio de Janeiro. Atuo como psicanalista, né? Então atendo numa clínica, atendo jovens, adolescentes, senhoras, senhores. E atuo também com consultoria empresarial, né? Na parte de gestão de pessoas, de liderança, com treinamentos. E é isso que me move hoje. Maravilha. Agora eu quero voltar no tempo. Tadeuzinho, pequenininho. O que é que pensava ser quando crescesse? Então, essa é uma pergunta tão interessante, porque, na verdade, eu sempre gostei muito de desenhar. Sempre fui muito estudioso, sempre desenhei muito bem. Desenhava muito bem, era uma habilidade muito nata, nunca fiz curso. E, naturalmente, eu pegava, assim, papel, caneta, eu gostava muito de hidrocor, lápis de cor, lápis de cera. E ganhava de presente muitos bloquinhos de desenhos, que antigamente vendia muito. E era assim, rapidamente eu preenchia todos, desenhava todos, minha mãe dizia que perfeitamente um rosto de uma pessoa, objetos. Eu olhava para um objeto, desenhava, e eu botei na cabeça que eu queria ser desenhista. Eu não sabia nem se tinha essa profissão na época, mas quando me perguntavam o que você vai ser, eu dizia desenhista. Então era a minha... E com isso, outras habilidades foram despertando na caminhada, que a gente vai chegar lá. Mas o primeiro passo foi com arte, desenho. Sempre gostei de desenhar. Era minha terapia, que eu digo hoje em dia. E era o meu hobby, era o meu passatempo, e eu desenhava muito bem. Que massa. Mas aí chegou o ensino médio. Isso. Chegou o ensino médio. Nesse ensino médio eu já tinha deixado de lado o desenho, que tudo é prática. E aí, com as demandas do estudo, né? Então, eu vim de escola pública. Eu concluí o ensino médio... Comecei o ensino médio no interior, na escola pública. Que minha interior mãe é Eunápolis. Minha mãe se mudou para lá com meus irmãos. Ela foi transferida para lá. E nós fomos para lá, estudamos aqui em Salvador, em colégio particular. Né? Na época, a família, meu pai, minha mãe, a gente tinha uma estrutura, eles eram casados, e com a separação ela foi para lá e a gente foi para a escola pública. Porque nessa separação a gente sabe que tem questões financeiras que pesam muito, né? Tanto pro pai quanto pra mãe. E lá eu me formei em um curso técnico em administração. E eu comecei a trabalhar na cidade, precisei estagiar por conta do curso, que era obrigatório o estágio, e eu comecei a estagiar num órgão público como office boy. Naquela época era office boy. E de lá, com o tempo de office boy, eu fui contratado como terceirizado, não como funcionário do órgão público, eu tinha que fazer concurso público, mas existiam empresas que terceirizadas. E aí eu fui terceirizado e fiquei lá durante 5 anos. Eunápolis. Foi o tempo que eu terminei o 2º grau. A cidade não tinha naquela época uma universidade, uma faculdade, e era o meu sonho fazer uma faculdade. E eu ainda protelei 2 anos depois da conclusão do ensino médio, fazer uma faculdade. E fiquei lá morando com minha mãe e com meus irmãos. E aí, decidiu fazer a faculdade de quê? Onde? Então, nesse tempo que eu trabalhei nesse órgão público na Cefaz, eu tive 2 líderes importantíssimos na minha vida. Que é Gedevaldo Sepúlveda e a Carlos Alberto Fishborn. Espero que eles estejam vendo, porque eles sempre foram inspiração para mim. E eles me incentivavam muito. Você precisa voltar para a capital, aqui não tem faculdade, você é muito inteligente, você pega as coisas muito fáceis. E eles ficavam naquele dilema. Eles foram meus líderes em tempos diferentes. Primeiro foi o Gedevaldo, e ele dizia, você tem que fazer administração. E aí veio com a transferência o Fishborn, ele disse, você tem que fazer contábeis, porque é mais completo. E como eu já trabalhava nessa área, na Secretaria da Fazenda, calculando imposto, né, calculando dívidas ativas,
aquilo foi me encantando de certa forma. E existia um incentivo do meu pai também para a área financeira. E eu acabei atendendo Carlos Alberto Fishborn, Gedevaldo Sepúlveda e atendendo meu pai. Fiz contábeis. Voltei para Salvador, fiz católica, tentei e tentei UNIT em Aracaju. Primeiro saiu o resultado da UNIT, me mandei para a UNIT com o incentivo da família. Você tem que ir, precisa ir, lá você resolve se dá certo ou não. Fui, dividi apartamento com 10 amigos, num apartamento de 2 quartos. 30 dias depois saiu o resultado da católica. E aí pesou, porque em Salvador já tinha a estrutura da família do meu pai, minhas tias, minha avó, meu pai. E aí eu voltei para Aracaju, que era uma festa para mim morar só, com 10 amigos no apartamento. Falei, vou voltar para a família, até por questão de segurança e tal. E aí concluí a graduação de contábeis na Católica. Foi. E aí foi uma experiência grandiosa, porque eu fui um dos primeiros da cidade, jovem, a conseguir passar num vestibular. Alguns de famílias mais ricas conseguiam passar em grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, para fazer medicina, direito. Mas eu fui um dos poucos daquela, vamos dizer assim, classe média, a sair da capital. E algumas pessoas diziam assim, não vai dar certo, você vai voltar, você vai ver que não vai dar certo, você não vai conseguir se sustentar. E eu vim com a cara e a coragem e fiquei aqui até esse tempo todo. E como é que fazia durante a graduação para se sustentar? Como é que fazia? Então, aí eu precisei... Estágio? Na verdade, eu não estagiei, eu já comecei trabalhando, né? Então, naquela época a gente imprimia currículo, botava numa pastinha embaixo do braço e saía de porta em porta. E eu fiz isso por muito tempo. E eu consegui um emprego, que era um emprego assim de telemensagens, lembro como hoje. A gente ligava para as pessoas e colocava a mensagem para a pessoa escutar no dia do aniversário, no dia do casamento, e eu que fazia esse papel, né? Eu ganhava bem pouquinho, trabalhava o dia todo. Na época tinha uma bolsa da Católica, me ajudava a pagar a metade. E com o tempo foi extinta a bolsa e eu tive que migrar para o FIES. E aí eu tive a ajuda de uma grande tia, que é uma mãe para mim, uma segunda mãe, e que no desespero, assim, de fiéis, fiador e tal, ela disse, não tem problema, eu sou sua fiadora. E mesmo sendo minha fiadora, ela ainda me ajudou a pagar a parcela do FIES. Concluí o curso, mas sempre estudando, trabalhando 2 turnos e estudando à noite. Virava à noite estudando. Até porque eu vou confessar, apesar de escolher contábeis, eu nunca fui um bom aluno em matemática. É mesmo? Mas era um desafio para mim. Aliás, eu sou movido a desafios. Então, assim, quanto mais complexo as contas, os cálculos, mais eu vibrava cada vez que eu acertava. Então, aquilo para mim era um desafio. Fui um bom aluno, né? Não fiquei a desejar. Segui na área financeira, em grandes empresas, né? Trabalhei numa empresa que eu olhava da janela do meu apartamento e dizia assim, eu ainda vou trabalhar nessa empresa. E um belo dia eu fui lá levar o currículo e esperei para ser atendido de 7h30 da manhã até as 20 horas da noite. Porque eu dei o azar, ou dei a sorte, de chegar num dia que era o atendimento interno do gestor da área financeira. Ele só atendia os funcionários. E aí a telefonista e a recepcionista disse para mim, olha, ele hoje não atende. Falei, mas eu vou esperar. E aí eu esperei de 7h30, ele não saiu para almoçar, porque eu fiquei sentado em frente à sala dele. Ele ficou atendendo, e era um dia, depois que eu passei a trabalhar com ele, eu vi que era um dia de quarta-feira, que ele atendia todo mundo. E quando deu umas 20 horas que ele tava fechando a sala dele, que ele olhou pra trás e eu tava sentado. Tu tá aí ainda, é? Você tá esperando pra falar com alguém? Eu falei, sim. Aí falei o nome dele, ele disse, sou eu. Aí eu disse, mas o senhor não vai poder me atender? Ele, não, vou atender. Aí abriu a porta, acendeu a luz, me atendeu e disse, olha, no momento eu não tenho uma vaga pra área financeira. Você tá no 5º semestre de contábeis, mas eu tenho uma vaga pro serviço social. Você quer? Eu disse, quero. E aí ele ligou, eu achei que ele tava me testando, né? E ele ligou para assistente social e disse assim, olha, eu tenho um candidato aqui que você está precisando muito e ele vai para aí para você entrevistar ele. Fui pro serviço social e comecei a trabalhar naquele dia, 22 horas da noite, saí 7 da manhã, porque era uma demanda grande de cadastro de alunos, de pessoas para um atendimento social. E o parâmetro dela era, eu tenho você e mais 2. Fica quem errar menos, quem tiver menos trabalho. Quem tiver menos retrabalho. E assim foi. Eu consegui zerar as demandas, tive menos retrabalho, trabalhei 3 noites seguidas, de manhã, vendo o dia amanhecer, mas tudo. Ela dava café da manhã, ela dizia descanse, deite aqui, até colchão ela botava no serviço social pra gente, porque eles precisavam entregar isso num prazo. Era um programa do governo federal. E eu consegui, fiquei lá 8 anos nessa instituição. 8 anos.
E aí, nesse meio tempo, é que veio também a docência, né? E eu comecei a dar Como aula é que também. começou? Mas você fez algum curso ou já foi só com a graduação a princípio? Só com a graduação, com Foi a cara e a mesmo. coragem. Foi Então, chamado, foi fui. convidado. Vi uma vaga, e eu sempre fui assim, muito ousado, muito destemido, desbravador. E eu falei assim, poxa, e me incomoda o fato de você ficar fazendo muita coisa, muito tempo uma coisa só. Eu Eu gosto de estar sempre também. de mudando, sabe? Eu sou muito criativo, tá aqui a prova do que eu trouxe da minha criatividade de cores, de desenhos. E aí eu vi uma vaga na instituição de ensino, que estava aberta para professor da área de contabilidade. E eu me inscrevi, fui chamado para fazer uma aula pública, para ser avaliado pelo coordenador. E aí, nessa aula pública, quando eu cheguei lá, achei que era uma aula pública com um auditório lotado, só tinha eu e ele. É. E aí eu falei, as pessoas não vão chegar? Ele disse, não, é só eu e você. Então, prestei a aula, prestei o serviço, ele me interrompeu menos do tempo programado. Eu falei, bom, então eu acho que ele não gostou. E aí ele disse, vá para casa porque tem outros candidatos e aguarde uma ligação. No outro dia ele me ligou dizendo assim, olha, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, qual que você quer? Eu falei, primeiro a boa. Ele disse assim, você foi aprovado. Aí eu disse, qual é a ruim? Ele disse, bom, pode ser ruim para você, mas para mim é ótimo, você começa hoje. Aí eu falei, como assim? Eu não tenho plano, eu não tenho ementa. Ele, não seja por isso, eu tô mandando agora para você, ou você chega mais cedo e a gente discute. E foi um grande desafio para mim entrar na sala de aula, numa graduação, com apenas uma graduação, não tinha especialização aí. Não, já Você tinha uma especialização você na ia dar aula UFBA. de quê? Eu dei aula de contábeis, de contabilidade para alunos de RH. Então, alunos de RH, a primeira coisa que eles disseram foi assim, a gente escolheu o RH porque achava que não tinha conta, e você chega aqui para ensinar contabilidade. E eu falei, como assim vocês não têm conta? Né? A conta tá no Vai nosso pagar dia a o dia. povo. Como é que você vai calcular folha de pagamento, férias? E foi uma turma que, só para você ter uma ideia, Ju, quando eu cheguei, eu fui apresentado aos professores, fiquei na sala de professores, e aí eles vinham me cumprimentar e diziam assim, você tá começando hoje? Eu disse, tô. Aí eles diziam assim, você tá com que turma? Aí eu dizia, a turma dizia assim, nossa, boa sorte. E aí veio o segundo e dizia assim, você tá com que turma? Aí eu dizia, meu Deus do céu, boa sorte. Eu dizia, gente, que é isso? O que vai acontecer comigo? E dito certo, primeiro dia de aula foi um desastre. Foi um desastre. Porque assim, a gente chega sem experiência, a gente chega nervoso, ansioso. Os alunos perceberam e já tinha uma característica de serem muitos reativos. Todos levantaram, foram para a coordenação, dizendo que não tinha condições, que não tinha experiência. E aí o coordenador conversou comigo e eu disse para ele, eu não vou desistir, eu vou continuar. Semestre seguinte depois, uma turma que eu tinha, eu passei a ter 5. Então isso foi crescendo, foi amadurecendo, eu fui aprendendo e graças a Deus não consegui largar a docência até hoje. Maravilha. É bom, é gostoso. Eu não tinha como escapar disso, eu tenho minhas tias todas por parte de pai são professoras. Eu me lembro que criança eu ajudava elas a corrigir prova, a contar prova. Eu me lembro que brincando com caderninho, com caneta, eu preparava provas, eu corrigia prova com os colegas da rua. Então, de certa forma, aquilo estava guardado ali dentro, né? E essa inspiração também vem muito das minhas tias, todas professoras municipais, estaduais. E eu ia para a escola com elas muitas vezes. Minha mãe foi de escola. Então, minha mãe, quando não tinha com quem me deixar, eu ficava com ela e correndo pelo pátio da escola. Então, eu experimentei e respirei isso por muito tempo. Não tinha como fugir. E o que você trouxe pra gente aí, Tadeu? Tá aqui. O que representa, assim, a minha infância, porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu tô dizendo aqui agora. Eu comecei desenhando, eu comecei escrevendo, eu criava histórias em quadrinhos, eu desenhava muito bem. E hoje, pensando nisso, quando você me fez refletir sobre isso, tem tudo a ver. Porque depois disso Onde vieram... tudo começou. Tudo começou. Vieram... Aí eu linko isso com o gosto pelo estudo, adoro estudar, adoro ler, adoro escrever. Aí veio a vontade de escrever livros, de participar de capítulos de livros. E aí vem, quando eu associei isso ontem à noite, com a questão do relatório psicológico de um paciente, que você faz anotações, e olha aí o caderninho, olha a agenda. E a arte, com a pintura, com as cores, eu sou muito ligado à arte. Gosto de arte e cultura, sou muito vidrado nisso. E as pessoas ficam dizendo, mas o que tem a ver o que você faz com cultura? Eu falei, não precisa ter uma ligação direta. A cultura é vida, a arte é vida.
Então, tá tudo linkado. Para mim, tudo faz sentido. Tudo é desenvolvimento. Então, quando eu peguei o giz de cera, quando eu peguei o caderninho, que eu lembrei, ó, caderninho, anotação de relatórios psicológicos, caderninho de anotação de livros, caderninho de anotação de ideias. Tenho muitas ideias. Então, assim, minhas ideias são... E sempre vem à noite. Então, eu preciso anotar os meus insights, porque senão da mesma forma que eles vêm, eles fogem rapidamente. É verdade. Eu já pedi essa técnica, botar um caderninho sempre Isso, perto. exatamente. Né? Isso me ajuda muito. Então, tem tudo a ver. E eu adorava também, você me fez lembrar algo que é muito importante. Eu adorava o período pré-aula, porque eu sentava com minha mãe, ela comprava os materiais, e naquela época tinha forrar livro, forrar caderno, e eu adorava etiquetar com o nome, com a série, com a sala. E eu adorava fazer isso. E tinha o maior gosto de arrumar minha mochila para o primeiro dia de aula. Aquilo me deixava encantado. Fazer aquilo era algo que, para mim, fazia todo sentido pelo gosto do estudo. Que massa. Mas aí você pulou uma parte da especialização que você fez na Sim. Federal. Como fez a especialização? Foi Então, de quê? depois do curso de graduação em contábeis, eu precisei fazer uma pós que eu achava que era importante para continuar me atualizando. E eu fiz uma pós em controladoria, na UFBA. Ah, mesmo? Fico pensando assim, como foi importante, mas hoje passou. Fico, meu Deus, como eu lidei com tantos cálculos, tantas planilhas, né? Mas foi importante para mim essa graduação. Me deu um know-how muito grande, porque o UFBA tem um peso muito grande. A pós de controladoria na época estava no auge. Foi na época que as empresas de auditoria estavam no auge, assim, na tela. Todas as empresas precisavam passar por uma auditoria. E fazer foi muito importante. Deu um peso e pesou muito pro meu currículo. E aí eu fiz a primeira pós, né? E depois daí foi que comecei a transitar por outras áreas, que é onde eu tô aqui hoje. Massa. Aí você fez a pós, começou a dar aula. Continuei. E trabalhando naquela empresa. Saí e fiquei só com sala de aula. Só sala então, de quando aula. eu entrei para ministrar, para ser docente, eu já estava com a ideia de sair da empresa. Já não fazia mais sentido. Tomava muito seu tempo. Tomava você estava tempo. na área de assistente social ou já tinha migrado? Não, eu já tinha migrado. Então, ele só tinha uma vaga inicial para o serviço social. E ele disse, enquanto surge uma vaga para minha área, você vem para cá. Enquanto não vem, você fica lá. E dito certo, ele cumpriu. Surgiu uma vaga e ele né? Ele me chamou, acho que isso que eu falo sempre, a persistência, né? É você não desistir. Acho que quando ele pensou ali de 7 da manhã às 20 da noite, sair 22 horas, amanhecer o dia trabalhando, esse tem vontade, esse quer. E ele não esqueceu disso. E ele me convidou, me chamou para ir para a área financeira e eu fiquei lá com ele o resto do tempo, nesses 8 anos que eu fiquei nessa empresa. Só que no finalzinho as coisas começam a mudar na empresa, muda-se cultura, muda-se gestão. Eu não estava me identificando mais. E aí eu fiquei só com sala de aula. Aí que vem essa loucura, né? Você vai sair de um emprego para dar sua aula, você vai passar fome, você não vai conseguir pagar suas contas. E aí é uma decisão que você tem que pesar muito, porque a opinião dos outros pesava muito. Né? Então, mas eu decidi ficar só com sala de aula. E nesse período eu prestei consultoria para algumas empresas na área de auditoria financeira. Eu não sei você, mas já ouvi muito assim. Professora, a senhora trabalha ou só dá aula? Muito. Você só dá aula? Além de dar aula, você faz o quê? Você né? só trabalha? Exatamente. E aí eu prestei consultoria, não abri uma empresa, mas usei o meu nome como profissional autônomo para prestar consultorias na área financeira e de auditoria em algumas empresas. Ai, massa. Então, à noite eu lecionava, preenchi todas as noites, de segunda a sexta, e durante o dia eu prestava consultoria para algumas empresas. A contabilidade, minha irmã, na época ela estava na dúvida do que fosse ser, e a gente falou assim, rapaz, se você gosta da área de exatas, matemática, você pode fazer contábeis, você não vai ficar sem trabalho. Você pode não ficar rica, mas sem trabalho também. Você não vai ficar. É um leque de opções, né? Consultoria, escritório, auditoria, controladoria. É um leque. Ela foi para a de auditoria depois. Aí você é como eu, você tem um bichinho que pica, assim, que não consegue ficar parado, né? Não. Aí tava dando aula, fazendo consultoria, e aí veio a psicanálise já. Não, aí veio, na época da graduação de contábeis, eu tinha um sonho que era ser bancário. Participei de vários processos seletivos para ser bancário. interior, né? Também tem muito isso, né? Isso, quando eu tava pensando nisso, eu falava, desde o interior que eu já ficava de olho nos bancos. Pessoal de terra. E naquela época era autoridade, gerente de banco era autoridade. E aquilo me encantava, pessoal de terno, todo arrumado e tal. E aí, e era o auge, quando você fazia economia, administração contábeis, todo mundo queria ser bancário na instituição de ensino. E eu participei de vários processos e nunca tinha passado.
ficava sempre decepcionado, tal, criava expectativa. Que não era pra ser, né? Não era pra ser. E aí, nessa transição, quando eu saí dessa empresa, que eu fiquei 8 anos, eu fui, um headhunter me encontrou e fez contato comigo por e-mail para que eu passasse por umas etapas de um processo seletivo. Achei que era vírus, deletei. Porque mandava clicar num link para preencher um formulário. Mandou o segundo, eu deletei. E o terceiro, ele ligou para mim. Ele disse, olha, você tem recebido alguns e-mails? Eu falei, tenho, mas eu não sei do que se trata, acabei deletando. Ele disse, então, eu sou um headhunter, a gente está em busca, a gente viu seu perfil. Na época, acho que não era LinkedIn. E a gente quer que você participe, porque é importante. Mas qual é a empresa? Ele disse, por enquanto a gente não pode falar. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Aí primeiro foi um mapeamento de perfil, eu fiz. Passei na primeira, fiz a segunda, passei na segunda. Na terceira, ele disse, olha, agora a gente pode falar. É para uma instituição bancária. Aí eu falei, meu Deus, depois de tantos anos, a instituição vai chegar já agora que eu não quero mais, que eu quero fazer transição. Como eu estava só dando aula, né? Como disse, só dando aula. Eu falei, poxa, eu queria tanto conhecer a área bancária, eu vou experimentar, eu vou tentar. E aí, sabe quando você vai fazer o processo seletivo, que você já não tem tanta expectativa, você não tá tão ansioso? Isso era um sonho há 10 anos atrás, exatamente. Agora... E aí eu vou fazendo, e eu acho que é nesse ponto que a ansiedade acaba atrapalhando muito a gente, porque eu tava muito tranquilo. Então, fiz várias etapas, acho que foram 10 etapas. A última etapa foi uma entrevista em São Paulo, junto com o superintendente, com a regional, Ana Timofusa, Paulina, que estiver assistindo a gente. Eu fui para uma agência para ser entrevistado, e elas disseram, olha, você tá contratado. Você precisa agora ir para a agência, que você vai estar lotado, para conversar com a gerente geral. Eu falei, mas tem outra etapa? Ela disse, não. Agora é só para você conhecer ela te conhecer e você já começa. Em Salvador, a gente... Em Salvador. E aí, era uma vaga nova, de uma área nova que estava surgindo, e eu fui o primeiro a ser contratado do mercado. Então era um desafio muito grande, porque a linguagem de um banco, os termos que eles utilizam, os processos são bem diferentes. Apanhei muito. Né? Porque, primeiro, quando você chega numa instituição do mercado, algumas pessoas não entendem por que ele e eu não. Então, minha própria equipe teve essa reação. E aí eu comecei a entender também que eu tinha uma habilidade para gestão, que eu fui conduzindo isso, eu fui mostrando para eles que era importante, porque a vaga estava aberta e por que eles não se inscreveram, né? E se não se inscreveram, por que não foram aprovados, que eles precisavam avaliar isso. E lá eu fiquei. Mas eu fiquei já com um planejamento. Eu disse, eu só vou ficar 5 anos. Eu quero conhecer, eu quero me organizar financeiramente, porque eu quero investir em outras áreas. Trabalhando no banco, eu fiz um mestrado. E nesse mestrado eu disse, eu não quero mais área financeira. Eu quero agora abrir os horizontes para outra área. E aí eu fiz um mestrado em desenvolvimento humano. Que show. Com responsabilidade social. E aí, mais uma vez, difícil, porque assim, apesar de estudar à noite... Mas eu comecei a estudar e eu tinha muitas viagens pelo banco. E além de estar no banco, eu dava aula à noite, continuei dando aula. E aí era uma loucura quando dizia assim, ó, tem uma semana de treinamento em São Paulo. E eu só pensava nas aulas. Eu dizia, o que é que eu vou fazer? E aí tentava negociar com o professor para me cobrir, para depois, quando eu voltar, eu dar aula no lugar dele. Mas os alunos reclamavam. Passava atividade para os alunos. Alguns compreendiam. E fui levando. Mas a sorte é que eu sempre tive uma relação muito boa com as pessoas. E os meus alunos acabavam compreendendo. E passei 5 anos no banco. Eles às vezes dão até graças a Deus, né? Exatamente. Sei bem. Exatamente. Eu dizia assim, ó, tem uma atividade para ser feita na minha ausência e quando eu voltar a gente vai discutir, vale a gente vai trabalhar. Professor. Vale ponto, professor? Não sei, vou pensar, né? Então, às vezes, eu tinha que dizer para ser feita a avaliação da atividade. Mas era assim, era uma viagem cansativa, treinamentos, porque eu ficava no treinamento com metas absurdas, mas a cabeça no mestrado, a cabeça na graduação, nas aulas, e assim foi, no banco, estudando e ainda no final fazendo a minha dissertação para concluir o mestrado. Então foi punk, várias noites assim, acordado para concluir esse... Onde foi o mestrado? Foi aqui na Fundação Visconde de Cairu, da querida professora Maribel Barreto, que fala de consciência. E que foi ali que esse mestrado foi um divisor de águas na minha vida para eu entender que essa era a área que eu queria. Que essa era a área que eu precisava ingressar, que era a área de pessoas, de consciência, de liderança, de você trabalhar com empresas sustentáveis. Então o banco foi muito importante para mim, muita coisa que eu conquistei, pagar o meu mestrado, investir em outros cursos como a psicanálise, logo depois que concluí o mestrado, eu fiz o curso de psicanálise
Então, tudo isso através do banco, através das premiações. O banco foi uma escola para mim de disciplina, de planejamento, de organização, de gestão, porque a gente acha que não tem gestão de números e de pessoas. E eu sempre dosei isso muito importante, porque para mim não cabia só fazer gestão de números, mas de pessoas era importante. Às vezes não tinha tempo, mas quando tinha tempo, eu trabalhava com minha equipe essa questão de liderança, de relacionamento interpessoal, de gestão de conflitos, e foi uma grande escola para mim. Eu ia perguntar se você conseguia aplicar no banco, né? Conseguia de forma muito discreta. Porque às vezes eu era chamada a Tem atenção. vaidades. E às vezes eu era chamada a atenção, às vezes, do meu superior que ficava em São Paulo e dizia assim: Tadeu, existe uma área do banco que cuida disso. Então, assim, trabalhe os números, trabalhe as metas. Então, de forma muito discreta, às vezes eu botava todo mundo na sala de reunião, aplicava uma dinâmica, conversava com eles, perguntava como estava o dia, tal, e assim, mas de vez em quando as capulias chegavam ao ouvido dele e ele dizia: olha, presta atenção, tal, mas eu consegui fazer. O que eu podia fazer, eu consegui fazer. Que massa. E aí, quando você saiu do banco? Ficou só dando aula? Só dando aula. E aí eu saí do banco e já comecei, na época, tava terminando o curso de psicanálise, fiz um período de especialização, porque eu sou psicanalista freudiano. E onde é que saiu essa ideia assim? Vou fazer psicanálise. Então, o mestrado em desenvolvimento humano me despertou para muitas questões. Questões de autoconhecimento, de relacionamento interpessoal, de busca de descobertas, de análise, de você... Porque foi um mestrado muito rico. É uma pena que não tem mais, não existe mais. A professora Maribel Barreto está tentando, eu acredito, colocar de novo, né? Mas ele está guardadinho. Mas é muito especial esse mestrado. E isso me despertou muitas questões, da questão da consciência, da responsabilidade com o outro, da responsabilidade com a gente. E eu falei, olha... Aí eu comecei a ler muito sobre psicanálise. Muito. E aí me apaixonei por Freud. E aí eu segui a linha freudiana e me especializei em regressão, me especializei em vidas passadas e fiz um período de estágio na Holanda com Hans Tendan, que é um profissional maravilhoso, especializado também, especialista em regressão. Voltei ao Brasil e falei, agora é isso que eu quero. Vou encontrar alguns espaços para alugar por hora, vou começar a atender bem devagar. E comecei a fazer isso. Depois, nesse período, eu fiz administração de empresas, porque ganhei uma bolsa. Aí a paixão pelo estudo, né? Eu ganhei uma bolsa numa instituição para fazer administração EAD. Fiz, também foi muito importante para mim. Até para conhecer os filósofos, os estudiosos de gestão de pessoas. Foi rapidinho, porque eu consegui eliminar também algumas disciplinas que eu já tinha feito. Então, não fiz no tempo de 5 anos. Mas me dediquei bastante. E depois disso, com a administração, psicanálise, atendendo já em clínica, me veio uma proposta de fazer também psicologia. Não acredito, não. Foi. E aí minhas tias brincam comigo que desde pequeno que eu tinha cabecinha de estudo. E elas brincam comigo assim, Você que eu é o sempre fui mais muito velho? dedicado, sou do meio. Tenho uma irmã mais que velha, geralmente o pessoal fala mais que o mais velho que suga, né? A inteligência é toda da mãe. Minha irmã também é muito inteligente, né? Muito Então ela deixou pra você. Meu irmão também. Agora, meu irmão é assim, ele não é focado no estudo, na leitura, mas ele pega tudo muito rápido. Ele é muito inteligente, assim, nas sacadas. Esperto. Esperto. E eu fiz a psicologia, eu achei que eu fosse para uma outra área, como TCC, como junguiana, analítica. Não, continuei com Freud. É mesmo? Continuei com a Você psicanálise. chegou a terminar a faculdade de psicologia? Tô finalizando agora. Agora, tá na reta final. Mas como a gente pode atender como psicanalista, então eu já atendo como psicanalista. E agora, com a finalização, com o CRP, aí eu posso prestar concurso, eu posso atender como psicólogo psicanalista, né? Com o CRP. Mas, independente disso, a psicanálise habilita você a fazer atendimento. E esses livros aí? Me conte um pouquinho da história de cada um deles. Então, faz parte... Qual foi o primeiro? O primeiro foi esse aqui, foi da minha dissertação do mestrado, que é uma coletânea de lá da Fundação Visconde de Cairu, professora saudosa Nívia Maria. Ela fez uma seleção das dissertações e nessa época eu fiz um estudo sobre educação em tempo integral nas escolas públicas de Salvador. Então eu fiz um estudo de caso, eu fiz um projeto, porque na época, veja só como eu sou ousado, na época que eu estava concluindo era época de eleição para prefeito.
Só que quando eu escolhi educação integral, eu já estava com essa sacada de desenvolver o ser humano em todas as suas instâncias, espiritual, emocional, cognitiva. E aí eu fiz essa pesquisa e na época da defesa eu convidei todos os candidatos a prefeito de Salvador. E dois deles compareceram para a defesa e um deles fez contato comigo querendo conhecer o projeto. E que era uma pauta da campanha dele, ele queria entender como funcionava. E eu fui para essa reunião e aí ele disse assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar o projeto. Eu falei, não, mas o projeto eu não estou vendendo. O projeto a gente faz e a gente faz com o intuito de compartilhar e colocar isso. A única coisa que eu peço é que eu possa acompanhar, que eu solicito é que eu possa acompanhar esse projeto piloto. E esse projeto piloto, ele aconteceu em uma escola, mas ele começou a ganhar um outro corpo que não era o que eu estava pesquisando. E eu deixei e foi, porque eu acho que aí é isso, né? Você escreve, você pesquisa e as pessoas vão ampliando, vão modificando. Mas ele tá aí na íntegra, são vários capítulos de dissertação de outros colegas, né? Que também foram selecionados para publicar o livro. E foi o passo inicial, foi o primeiro livro, uma coletânea dos trabalhos. Primeiro filho. Muito orgulho, fiquei muito feliz. A professora Nívia foi minha orientadora. Vocês conseguiram fazer a publicação por onde? Aqui é uma editora da UFBA. Uma editora da UFBA, que já trabalhava muitos anos com a professora Nívia, que hoje não está mais com a gente, e ela fazia esse trabalho todo final de curso do mestrado, ela fazia essa coletânea e publicava, tanto que esse é o volume 12, né? Então, a gente sempre tinha essa oportunidade. E daí vieram outros convites. Amigos que organizavam livros, como esse aqui, Terapeutas do Século XXI, do amigo Leandro Cristo, que organizou. E tem vários capítulos de colegas profissionais também dessa área de terapia. E foi publicado aí um capítulo acho que esse tem um estudo de caso sobre regressão. Depois veio, eu não sei a ordem exatamente. Regressão é dessa vida ou de vidas passadas? Também de vidas passadas. Também, né? É. E assim, é muito importante porque é um trabalho muito sério e eu não faço por fazer. Tem que ter um propósito. O que a pessoa quer entender, o que ela quer compreender. E ainda assim, ela precisa continuar com os atendimentos terapêuticos. Porque não dá para fazer e depois soltar a pessoa. Né? Então, situações que vão mexer emocionalmente com essas pessoas. Então, fazer por fazer. Então, quem vai pensar em fazer contato, fazer por fazer, não. Tem que ter um propósito, entender, começar um processo terapêutico, fazer e continuar. Para que a pessoa entenda, compreenda aquilo que ela vai vivenciar. Conversando com um amigo hoje, que ele disse que tem medo de começar a fazer e sair umas coisas assim que ele não consiga lidar. Por isso que o acompanhamento pós é importante. Porque hoje de manhã. Exato. Porque você vai entrar em contato com questões que estão no seu inconsciente e que muitas vezes vai doer, vai machucar. E não dá pra gente soltar a pessoa assim. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande de você continuar no acompanhamento terapêutico. Não importa, eu sugiro assim uma quantidade de sessões, mas não dá pra fazer uma. Uma não é o suficiente, sabe? Mas essa irresponsabilidade de fazer como muitos fazem, né? De mexer lá no inconsciente e soltar a pessoa, eu acho isso muito irresponsável. Então é o inconsciente. O inconsciente está guardado tudo aquilo que muitas vezes são traumas, são medos. Né? Então você vai trazer isso à tona e aí você mexe com isso e depois. Então é muito importante. Eu não sei a sequência, estou falando aqui que logo em seguida veio esse, mas eu não sei. Mas veio esse Mestres Empreendedores do Século XXI, que também tem um capítulo, né, que fala sobre empreendedorismo, essa questão e é voltado para a gestão de pessoas, de liderança consciente. Estratégias. Isso. Quais seriam uma estratégia? Tem várias ideias aí de profissionais do empreendedorismo falando sobre estratégias de como se manter no mercado competitivo, estratégias de como se manter com um serviço que pode ser um serviço igual para muita gente. O que é que você faz de diferente? Quais são as estratégias? Quais são as ferramentas? Como é que você começou? Então, muitas pessoas acham que para você começar, você precisa ter dinheiro em caixa. Então, existe... E não. Não necessariamente. As pessoas acham que você precisa ter uma estrutura já montada. Você pode começar pequeno, você pode começar alugando espaço. Você falou isso, aluga um espaço. Exato, por hora, depois por semana, por mês, né? E você vai aumentando isso. Então, são muitas dicas de profissionais dessa área empreendedora. E depois aqui, líderes incríveis, que é muito na linha de líderes conscientes. Todo mundo do século XXI. Tudo do século XXI. E também tem um capítulo aí publicado por mim e de outros profissionais incríveis, mais uma vez organizado pelo Leandro. E depois desse, aliás, antes de todos esses aqui, esses 3, eu já tenho um que fala um pouco da minha trajetória, da minha experiência,
Mas eu pego, aí eu vejo, aí eu fico pensando, eu continuo, não, e assim. É sempre uma revisão que eu falo, meu Deus, eu vou acabar quando isso, né? E Nívia, a professora Nívia me dizia assim, Tadeu, tem uma hora que você precisa fechar e guardar. Fechar e publicar. Porque se você ficar revisitando isso, você vai... Se você muda um capítulo, você vai ter que mudar os outros. Porque tem que fazer sentido um capítulo com o outro. Então, assim, eu já deixei ele quietinho ali um pouquinho, mas esse ano ele vai sair. Ele vai ser publicado. Ai, você vai vir aqui para poder Com fazer a certeza, já aceitei o divulgação. convite. E ele fala muito da minha trajetória, da minha experiência, das lutas, das batalhas, que todo mundo tem. Mas é importante a gente relatar e contar isso para inspirar outras pessoas. Como é que começou assim nas redes sociais? Como é que foi? Foi difícil. Sempre fui muito introspectivo. Eu sempre fui um aluno muito tímido. Eu tenho dificuldade de fazer assim, lives, assim, né? Sim. E aí eu nunca fiz curso para redes sociais. Sempre foi assim também muito espontâneo. E sempre aquela coisa assim, grava o primeiro não tá bom, grava o segundo não tá bom, no 10º nunca tava bom. É. Aí eu dizia assim, ó, eu vou gravar 2. Um dos 2 vai ter que publicar. E aí eu publicava. Geralmente o primeiro. E aí eu fui deixando, e aí pra me acostumar a ver e assistir, eu publicava e não assistia. Eu não assistia porque eu sou muito crítico comigo e nunca tava bom. Mas aí eu comecei a receber alguns feedbacks de pessoas elogiando. E aí eu comecei a acreditar nisso, comecei a fazer. Você começou com que tipo de conteúdo? Comecei sempre nessa área. Quando eu comecei, já comecei nessa área de liderança, de gestão de pessoas, de desenvolvimento humano, sempre com dicas, orientações. Fiz muita live na pandemia. Fiz um projeto maravilhoso na pandemia, que era Divan, onde eu abri um canal de comunicação com pessoas idosas que estavam só em casa e que elas escreviam para mim e que eu ligava para elas para bater um papo pelo telefone. Então, às vezes, pessoas que tinham insônia, de 50, 60 anos, que moravam só, situações de idosos que os filhos tiveram que deixar a casa porque tinham que sair para trabalhar, mas para proteger a mãe, deixavam ela só. E nessa solidão, ela tinha insônia, ansiedade. E aí eu fiz esse projeto de van. Escreva para mim, relate que horas que eu posso ligar, que horas que a gente pode conversar. E foi maravilhoso. Muitos contatos interessantes, muitas histórias que nunca publiquei porque são particulares, né? Por questões de ética. Mas muito importante. Foi um projeto maravilhoso na pandemia que me ajudou muito e eu acho que ajudou muita gente também. Histórias engraçadas desse período ou de outros? Muitas. Assim, essa questão do manejo. Então, se você ligar para a pessoa e ela ficar numa dependência de a partir dali você querer que você ligue todos os dias. Mensagens tipo, eu me apaixonei pela sua voz. Às vezes uma única ligação e aí diz assim, tô esperando sua ligação, você não vai ligar? Assim, questões que pela carência da própria pandemia, né, sem juízo de valor, se tornavam engraçadas, mas eu entendia que aquilo era uma carência de uma pessoa que estava dando atenção, de uma pessoa que precisava de uma atenção. Histórias engraçadas, né, de pessoas que não tinham aquela faixa etária que eu selecionava e que lá na conversa eu descobria que é uma pessoa bem mais nova, né? E aí a gente dizia, olha, não atende os critérios, o público-alvo é de 50, 60 anos acima, mas agradeço a sua vontade de querer participar, mas muitas engraçadas, muitas questões assim, e de sala de aula também, de treinamento, muitas questões. E desafios? Desafios foi a transição de carreira. Quando eu saí do banco da área financeira. Não acho que você fez uma transição de carreira. Porque saí da área financeira. Assim, só não foi tão difícil por conta disso. Não mudou de árvore. É uma árvore com mais galhos hoje, Sim. né? Eu acho que foi mais fácil porque, mesmo trabalhando no banco, eu já estava no mestrado com um outro olhar, com uma outra mudança de desenvolvimento de pessoas. Já tinha experiência com cursos de liderança, já tinha feito administração, então isso me ajudou. Não foi tão... Mas foi um desafio. Ruptura, né? Não, sabe por que foi um desafio? Certeza. Porque quando eu fiz a minha transição de carreira, eu tava com 35 anos. E eu ouvi muito, você tá velho. É mesmo? Ouvi de pessoas gente... 35 anos. Contador, e agora quer virar... Sabe o que eu ouvi muito também? Você tá maluco porque você vai deixar os benefícios que você tem, as premiações que você tem, o cargo que você tem para você trabalhar com atendimento, com sala de aula, para você mudar de carreira de uma coisa que você não sabe se vai dar certo.
Isso me fez pensar, Sim. pensar, e eu disse, não, eu preciso enfrentar isso, e mergulhei no autoconhecimento, o mestrado me ajudou muito, e eu falei. Chegou uma hora que eu precisei dizer para pessoas que eu não queria dizer, e dizia assim, eu não tô velho, nunca é tarde, e a felicidade que vocês estão vendo em mim não é a felicidade que eu sinto. Eu não tô feliz. Dá vontade assim, vamos brincar de jogo da vida? Cada um Isso, cuida da sua? exatamente. Eu tava entrando num processo de depressão. Eu imagino. Não, minha irmã teve aqui, ela fez a transição ela trabalhou no banco 16 anos. Aí ela fez pra personal stylist, pensei, largou o banco 16 anos, que tava dando burnout, estava Sim. muito, muito deprimida mesmo. Tinha dias que eu acordava e não tinha força para levantar para ir para trabalhar. E é como eu digo, não é necessariamente. O banco proporcionou muitas coisas boas. Muitas. Para muitas pessoas aquilo ali pode ser muito bom, mas Sim, para mim não era, né? exato. Para mim já tinha chegado no limite, já deu o que tinha que dar, e foi exatamente o planejamento que eu fiz de 5 anos. E as pessoas se metem, né? Me dá uma agonia. E eu tinha naquela época eu tive um gestor, um superintendente, não, ele era diretor regional. Muito humano. Ruandro. Se estiver assistindo aí, eu faço questão de citar sempre o nome dele, porque quando eu disse para ele que eu queria sair, e ele disse assim, que bom que você percebeu isso, porque não é o seu lugar. Você faz o que você faz muito bem, mas não é o lugar que você tem que fazer isso, que você pode fazer isso. Você tem um sucesso, uma caminhada pela frente, e eu te apoio. Tá preso aqui no banco. Você tá preso. E assim, você tem uma pegada de desenvolvimento, de gestão, de liderança, de cuidado, de escuta, que você não vai conseguir fazer aqui. Massa. E ouvir isso dele me encorajou muito para tomar também, mais uma vez, ter a certeza de que eu precisava mudar. Então, eu agradeço muito a ele também. E não foi fácil, mas eu ouvi muito isso. Se você tá velho, você vai sair do seguro para ir pro inseguro. Não vai dar certo. Pense bem no que você vai fazer. Então, foi difícil para mim, porque foi uma decisão que eu tive que me recolher, mergulhar em mim, assim, e entender que essa decisão era única e exclusiva minha. E que Exato. qualquer consequência que viesse, eu não teria vergonha de pedir ajuda a ninguém, mas eu iria enfrentar. E como eu enfrentei, foi uma mudança financeira drástica, mas eu fiz um planejamento. Eu me organizei para tomar essa decisão. Então não foi algo assim repentino como as pessoas achavam. Foi repentino quando eu resolvi dizer. Mas aquilo já estava no meu planejamento, aquilo já estava. Enquanto as pessoas recebiam premiações e gastavam, viajavam, trocavam de carro, eu ia fazendo minhas viagens, ia curtindo, mas eu ia aplicando, eu ia guardando, porque eu sabia que aquilo ia servir para minha transição. Então, para as pessoas foi uma surpresa, mas para mim não foi. Mas surpresa mesmo foi ouvir de pessoas que eu não esperava. Você tá velho, você não vai conseguir. Então, Com isso. 35 anos. Com 35 anos, imagine. Então, eu vejo gente fazendo transição hoje que eu atendo com 50 anos. E que bom, né? Porque é saúde, isso é saúde, saúde mental. Se não tá bem, muda, faz o que você gosta, faz o que você quer. Melhor do que ficar atazanando os outros. Exatamente. Infeliz, levando felicidade pros outros. Projetos futuros. Projetos futuros, eu sou muito feliz hoje, estou muito feliz com tudo que está acontecendo, com os meus projetos de atendimento. Eu tenho muitos projetos, eu ofereço muitos projetos para empresas e muitos abraçam, porque já conhecem meu trabalho, projeto de desenvolvimento de liderança. Eu estou com um projeto bem interessante para empresas de grande porte, que é uma escuta qualitativa, uma escuta atenta com funcionários, né? Porque muitas vezes existe um RH e um RH pode fazer isso, mas às vezes o funcionário não tem essa confiança e abertura, porque é um RH da empresa. Então, eu estou começando já com 2 empresas que estão abraçando esse projeto de uma escuta. Não é para todo mundo, porque eu sozinho não vou dar conta, mas são para aqueles que as lideranças identificam que precisam passar por isso. Eu tenho projetos de atendimento com mulheres, exclusivo para mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. E eu tenho às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas um homem vai falar com essas mulheres, será que elas vão se sentir bem? Existe uma identificação muito grande. Porque muitas vezes desconstrói essa imagem do homem agressor de um homem cuidadoso, atencioso, que respeita e que compreende o que ela está falando. E quando elas percebem isso, elas se sentem muito à vontade para falar. E eu já tenho experiência sobre isso. Já tenho começado a atender no consultório algumas mulheres específicas de violência doméstica e familiar e que se sentem muito confortáveis em falar comigo. Então, a gente precisa quebrar também esse paradigma de que homem não pode atender essas mulheres. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que desmistificar essa ideia de que todo homem é agressor, de que todo homem vai agredir. Exato. Elas precisam ganhar de novo essa confiança que um dia elas tiveram no homem.
Então, isso é um dos projetos que eu tenho. Quero continuar com a docência. A gente falou aqui nos bastidores. Não penso mais em graduação. Graduação toma muito tempo. Adoro a graduação, mas agora eu estou só em pós. E pós também, para mim, é muito importante. Estar na sala de aula é muito importante. É o lugar que eu me identifico muito, porque é um aprendizado. Eu aprendo muito com eles. Eles dizem que aprendem comigo, mas eu aprendo muito com eles. Sala de aula, para mim, é lugar de aprendizado com diversão, com alegria, com lúdico. Eu sempre falo que não existe docência, não existe educação sem amor, sem afetividade. Porque eu tive, na minha infância, e naquela época era muito natural, professores rigorosos, professores muito inflexíveis, professores xerifes, professores autoritários. Naquela época cabia. Naquela época precisava. Hoje não. Hoje é tudo negociado, tudo conversado. A gente entende, a gente sabe quem é que vai fazer, quem é que tem interesse e quem não tem. Tá tudo bem, é sobre ele, não é sobre mim. Então, as minhas aulas, elas têm a teoria, mas tem muita prática, tem muito estudo de caso, tem muita dinâmica. E não é só um jogo por jogar. Quem é meu aluno que sabe disso aqui, eu levo muito jogo pra sala de aula. Mas é um jogo que no final a gente discute qual é a intenção desse jogo. O que é que foi trabalhado isso aqui? Essa pós é em quê? Então, após que eu atuo, é liderança, gestão, cultura organizacional, gestão de pessoas, sempre nessa área. A contabilidade ficou lá. A contabilidade já não... Só na Mas planilha olha, de casa mesmo. A contabilidade hoje me ajuda tanto na minha vida pessoal e profissional. Hoje eu sou tão organizado financeiramente nas minhas planilhas, nos meus gastos, nos meus projetos e eventos que eu organizo. Então, assim, preciso pagar muitas vezes algumas pessoas para fazer, preciso, mas o básico eu consigo fazer. Então, isso quando eu olho para trás, eu digo assim, eu não tenho do que me arrepender. Me ajudou muito e me ajuda até hoje. Então, tudo. Se você me perguntar hoje, você se arrepende de algumas coisas? De nada. Porque eu vejo, quando eu olho para trás, e é muito importante quem está assistindo a gente, que a gente entenda que o nosso repertório, ele foi o responsável por a gente ser quem a gente é hoje. Os tropeços, os erros, os acertos, eu vou me arrepender. Você vai ficar nesse arrependimento, nessa lamentação, e nada vai mudar se você não mudar hoje. É olhar para trás e ver o que foi que eu errei, o que foi que eu não fiz tão bem que eu posso melhorar hoje. Mas não ficar, poxa, se eu voltasse no tempo eu faria diferente, faria a mesma coisa. Porque você vai voltar com aquela imaturidade, com aquela idade, com aquela cena, com aquelas pessoas, e vai ser a mesma coisa. É porque a gente fala assim, eu faria diferente com a idade que a gente tem hoje, com a experiência que a gente tem hoje. Exato. Então, se a gente não pensa que o que foi que eu errei lá, o que não deu certo, e esse erro foi importante, em que sentido? Então, eu não me arrependo, não. De jeito nenhum. Tudo foi necessário para eu estar aqui hoje. Tudo foi necessário. Queria deixar um recado, assim, para quem assiste. Sempre me perguntam, né? E para você, como é que você resume isso? Olha, eu tenho uma coisa, Ju, que eu gosto muito de dizer. Educação, eu sempre tive dos meus pais. Educação familiar. E educação na escola também. É educação escolar. Mas é tão importante hoje. Por que eu tô falando sobre isso? Porque o mundo mudou. Não adianta você ser tão bom técnico, você conhecer de técnicas, conhecer teorias, se você não tem bom relacionamento. Se você não tem uma boa rede de conexões, de network. Eu fico brincando porque eu sou tão... a cordialidade, ela é nata, ela é natural da minha parte. Eu adoro agradecer. Se uma pessoa me dá a passagem, eu agradeço. Trouxe essas flores aqui, eu fiquei tão contente. Eu adoro. Isso aqui faz parte. Isso aqui é uma forma de agradecer. E muitas pessoas que não me conhecem, eu tô dizendo isso pra você porque algumas pessoas que podem estar assistindo podem passar por isso também. É puxa-saco. A gente tá se conhecendo hoje. Então, o convite que você me fez, isso aqui é uma forma de agradecer o seu convite. Poderia não ter vindo com nada. Também não ia mudar pra você, eu tenho certeza disso. Só o fato de eu estar aqui pelo seu convite já. Mas isso aqui é uma forma que eu tenho, se chama, você fala, né? Uma das formas de amor. É de presentear quem eu gosto, de presentear quem me dá espaço, de presentear quem é cordial comigo. Então, às vezes, eu escuto muito isso e para as pessoas que escutam, puxa saco, tem um termo, mimimi, né? Aquilo finge... Não é, gente, é natural. E se você hoje não é cordial, se você não é grato, se você não agradece, pense um pouco do que você está falando e pensando sobre as outras pessoas, porque é justamente isso que você pode estar precisando, é de você ser cordial. Às vezes as perguntas falam assim, como ele consegue ter amizade com tantas pessoas públicas?
Porque eu tenho uma rede de amigos públicos, artistas, cantores, apresentadores e pessoas também que têm o seu valor, mas que não são públicas. E é uma rede de conexão muito grande, que se eu bater o telefone aqui, Ju, para chamar alguém para participar comigo, a pessoa aceita na hora. Ela só não aceita se ela não tiver agenda. Ah, você conhece fulano? Conheço. Você tá precisando? Preciso. Eu vou convidar. E a pessoa vem por mim, pela cordialidade, pela delicadeza, pelo cuidado, pelo carinho e pela admiração. Então, assim, hoje, Tadeu, qual é o diferencial hoje no mercado? É bom você ser um bom técnico, é maravilhoso. Mas é muito bom você ter também um relacionamento interpessoal, você ser cordial, você reconhecer o valor das pessoas e você agradecer sempre que necessário. Porque a gente precisa, minha mãe dizia muito isso, onde você entrar, saia e deixe sempre a porta aberta. O que vai fazer você voltar é justamente o seu comportamento. E eu levo isso à risca. Minha mãe dizia outra coisa pra mim, onde você chegar, não precisa você dizer de quem você é filho. Mostre o seu trabalho e mostre o seu valor. Lá na frente você diz, eu sou filho de fulano. No interior usa muito isso, né? Eu sou filho de fulano. Ah, por que você não falou antes? Talvez não fosse necessário, não era importante eu falar. Era importante você conhecer o meu trabalho, você me conhecer. Depois você fica sabendo de quem eu sou filho, de quem eu sou amigo. Mas é importante a gente se posicionar e a gente se apresentar como a gente é, quem a gente é. Depois as pessoas vão saber quem de fato convive com a gente e todo o caminho que a gente percorreu, como eu tô contando aqui pra você. Acho que muita gente não sabe dessa história. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Não, nossa senhora. Tô aqui cheia de reflexões aqui, assim, né? Obrigadíssima, Tadeu. Obrigadíssima, gente, quem chegou aqui até agora. Por favor, segue lá o Como Eu Me Tornei, @Tadeu Ferretti. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no vídeo, tá bom? Inscreve também no nosso canal do YouTube, assim a rede consegue atingir cada vez mais pessoas e a gente consegue influenciar pro bem, né? Com certeza. Eu costumo dizer que tem os influenciadores fúteis e aqui a gente tenta ser influenciador útil, né? E divulgar o trabalho das pessoas, mas também incentivar os jovens a escolher uma profissão e quem está fazendo a transição de carreira. O pessoal inspirar, né? Bastante. Então, assim, é possível fazer, é possível acontecer. Quando eu falei de 35 anos aqui, quantas pessoas estão com 30 e estão ouvindo a mesma coisa? Estão achando que estão velhos. Exatamente. Então é possível, viu? Só se planeje, se organize e vá em frente, não desista. Eu aprendi muito cedo, graças a Deus, a fechar, assim, sabe, a opinião da alheia, sabia? Tem muita coisa que... Sabe? Se for pra falar alguma coisa que não agrega, é melhor não falar, né? Então, assim, você pensou direitinho, pensei. Então tá bom, eu tô aqui pra te apoiar. Mas dizer não vai dar certo é muito forte isso. Então, assim, não se apegue a esses comentários. Respire, mergulhe dentro de você, é o que você quer, vai que dá certo. Bota o pé que Deus dá o chão. Exatamente. Obrigada, Tadeu. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, beijo.